Boa noite, meu nome é Lucas. Bom, meu nome é Vinícius. E a gente vai apresentar a Sprint 2 agora. A gente fez o sistema de transmissão de streaming e vamos lá. Basicamente, a gente definiu os requisitos, especificou os requisitos utilizando o diagrama de caso de uso. Nós possuímos três usuários, que é o usuário, o administrador e o sistema. Basicamente, o usuário ele utiliza a funcionalidade de cadastrar método de pagamento, cadastrar conta, logar conta, gerenciar perfil, pesquisar conteúdo, cancelar assinatura e solicitar relatório de uso. Enquanto o administrador ele possui os casos gerenciar usuário e gerenciar conteúdo. E o sistema ele gera relatório de uso e aplica as restrições de perfil. Aí agora eu vou só falar um cenário só, porque se falasse todos vai ficar muita coisa. Então basicamente eu estou aqui fazendo o cenário de cadastrar método de pagamento, o autor é o usuário, pré-condição o usuário deve ter uma conta cadastrada, fluxo normal seria que o usuário teria que acessar a área, o sistema de configuração de pagamento, daí o sistema exibe os métodos de pagamento, o usuário seleciona o método de pagamento e insere os dados, se for um cartão, por exemplo, e o sistema valida as informações e salva o método de pagamento. O fluxo alternativo seria se o método de pagamento não é válido pela plataforma, e a pós-condição é que o método de pagamento é salvo no sistema. Bom, falando um pouco da arquitetura, a gente escolheu o modelo de arquitetura em camadas para ser de uma forma mais direta, mais simples e objetiva para um sistema que precisa ser implementado em um único sprint, né? Então, as três camadas principais são de front-end, de controle e de user service, ou de business layer. Pode passar para a gente ver o diagrama de componentes. Então, essa é mais ou menos a visualização da arquitetura. A camada de front-end é basicamente a interface com o usuário, por onde o usuário vai fazer login, por onde ele vai fazer todos os seus requerimentos e vai consultar toda a lógica. O controlador é a ponte, o controle é a ponte entre a lógica e as regras do serviço e a camada de usuário, então é ele que faz esse balanço. E no business layer tem justamente as regras de serviço que derivam dos serviços, que sejam o de usuário mesmo, do conteúdo, de inscrição e de reporte, que é dos relatórios, né? Então, essa é basicamente a arquitetura do sistema, com essa forma de controlar mais simples e direta. Bom, agora a gente vai falar um pouco do diagrama de classes. As classes do sistema são pessoas, usuário, administrador, perfil, assinatura, relatório, método de pagamento, conteúdo, filme e série. Eu não vou especificar aqui o que os atributos fazem nem os métodos deles, mas basicamente vou falar aqui os relacionamentos. Bom, usuário e administrador são subclasses de pessoa, o conteúdo está associado a administrador, filmes e séries são subclasses de conteúdo, perfil uma composição de usuário, assinatura está associado ao usuário, relatório está associado ao usuário, método de pagamento é uma composição de assinatura, pois sem o método de pagamento não há assinatura, e relatório é uma agregação de conteúdo, pois todo relatório precisa ter uma lista de conteúdos nele. Bom, e aí como outros dois diagramas, a gente fez o primeiro diagrama de comunicação, que descreve um pouco melhor a dinâmica do sistema e como as classes e os atores interagem entre si. Então, primeiro o usuário final vai chamar o cadastrar conta, e se ele for ADM, e se ele não for ADM, ele vai cadastrar conta que vai gerar um usuário, ou se ele for ADM, vai ir para o administrador. Se ele for administrador, ele pode gerenciar o conteúdo, então que ele vai, enfim, interagir com o próprio administrador, ou ele pode gerenciar o usuário. O usuário pode gerenciar o perfil, que é o próprio perfil, ele pode se tornar assinante caso ele não seja, e ele pode solicitar um relatório. Então essa é basicamente a dinâmica do sistema que a gente tem implementado. Esse é o diagrama de objeto que não consegue ver tão claramente, mas é basicamente a instanciação das classes que a gente imaginou, entendendo os valores de cada um dos seus atributos e como vai ser funcionando. Bom, e basicamente o nosso Sprint 2 foi esse. Esperamos que com essa implementação dos modelos de arquitetura do projeto, nós consigamos ter uma facilidade de implementação do código e um melhor entendimento do sistema. E basicamente o nosso trabalho foi esse. Obrigado. Bom, é isso. Muito obrigado. Valeu.